O meu nome é José Luís Peixoto, sou escritor português, comecei a publicar no ano de 2000, desde então já publiquei 4 romances, 3 livros de poesia, livros de narrativa de outros géneros também. Tenho colaborado com as mais diversas áreas, sempre ao nível da escrita, e estou aqui no Luxemburgo também para falar sobre isso. É muito gratificante chegar aqui ao Luxemburgo e encontrar pessoas, e até posso dizer muitas pessoas que já conhecem aquilo que eu escrevo e que me trazem livros meus. Para mim esta é a segunda vez que venho ao Luxemburgo aqui como autor. Há 3 anos atrás participei aqui no festival Printemps des Poètes, e nessa altura, curiosamente, já encontrava algumas pessoas que conheciam um pouco aquilo que escrevia, mas não tanto como agora. Penso que a isso também se pode ficar a dever o facto de ter escrito um livro onde se fala da imigração, que no caso específico desse romance é a imigração para a França, mas que no entanto tem algumas características comuns, mas a verdade é que é muito grato para mim encontrar leitores aqui longe de Portugal. O que é que prefere escrever? Poesia ou romances? A poesia e os romances têm cada um deles os seus momentos, e sinto que aquilo que os determina muitas vezes tem a ver com o próprio tema, certas ideias que pedem justamente um texto poético, ou que muitas vezes são ideias que precisam de uma contextualização grande e que aí acabam por fazer mais sentido dentro de um romance, mas também pode ser determinadas mesmo pela minha vivência do momento, porque naturalmente que tenho a minha própria noção do que é ou do que é que deve ser poesia e do que é que deve ser o romance. Essas noções vão sempre evoluindo, no entanto, em cada momento específico as tenho. A propósito, uma tradução sua, creio que em França, que dizia que as suas obras eram obras sobre vidas difíceis. Concorda com esta interpretação? Sim, é verdade, porque também são essas as experiências que mais me tocam, e creio que aquilo que acaba por tocar os portugueses que vivem longe de Portugal, naquilo que eu escrevo, não é tanto, se calhar, como eu até dizia há pouco, a questão de escrever diretamente sobre a imigração, como já aconteceu, mas o facto de escrever sobre Portugal e escrever sobre um Portugal que lhes é muito conhecido, porque é justamente esse Portugal do esforço, o Portugal do trabalho, o Portugal muitas vezes ignorado, inclusivamente das pequenas aldeias e do interior, que é um Portugal que eu conheço bem, porque foi nele que eu nasci e foi nele que eu cresci, e muitas das coisas que eu tenho para dizer vêm daí. Eu nasci numa vila do Alto Alentejo com cerca de 1000 e alguns, mais ou menos 1000 habitantes, que se chama Galveias, e vivi aí até aos meus 18 anos, portanto há alguns temas que estão presentes naquilo que eu escrevo que vêm muito diretamente daí, não só esse mundo da ruralidade, mas também em alguns casos as idades mais avançadas, esse interesse específico que se nota em alguns livros meus sobre pessoas já a partir de idades avançadas, que tem a ver também com o facto de, quando era mais novo, também viver rodeado de pessoas dessas idades, ou mesmo também muitas vezes alguns aspectos da linguagem, porque existe toda essa riqueza da linguagem da ruralidade, essa linguagem popular que muitas vezes corrompe a própria língua, mas que ao fazê-lo tenta sempre exprimir-se mais, e que ao mesmo tempo também faz uso de um número bastante colorido de expressões, e que eu acho muitíssimo interessante utilizar,
relacionando com a modernidade e relacionando com formas que são as formas literárias de hoje em dia. Eu neste momento estou numa fase bastante produtiva e também numa fase em que muito trabalho que tive anteriormente está a dar os seus frutos. Daqui a algumas semanas vai ser publicado, por exemplo, o meu primeiro livro infantil, o que é para mim uma estreia muito grata, na medida em que me sinto também tenho muita vontade de escrever para crianças, tenho filhos, mas não só por isso, acho que são um público bastante sincero e que a mim me dará muito prazer se aquilo que escrevo os fizer de alguma maneira sorrir e contribuir para inclusivamente se aproximarem dos livros. Mas também estou a escrever, como sempre, não só uma grande quantidade de colaborações que tenho sempre em andamento nos mais diversos lugares, nas mais diversas publicações, como também com alguns artistas, nomeadamente com músicos, trabalhos esses que ainda não me convém muito falar porque também envolvem outros, e claro, um romance que neste momento está muito pensado, mas que ainda não comecei a escrever, que não quer dizer que não esteja a trabalhar intensamente nele, porque a escrita não é só o ato de escrever, é também muito a concepção daquilo que se vai escrever.